Olá, meu nome é André Valente, serei seu professor na disciplina de Língua Portuguesa, na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre o básico de inteligência artificial. O que é a inteligência artificial? Quais são suas aplicações? Essas e outras questões. Vamos lá? Para falarmos de inteligência artificial, vamos primeiro entender o que significa a palavra inteligência. A palavra inteligência tem origem na palavra latina intelligere, que vem da junção de inter, que é entre, e legere, que significa escolha. Então, inteligência é a capacidade de fazer escolhas entre algumas possibilidades para tomar decisões alcançando alguns resultados. E a palavra artificial? O que significa a palavra artificial? A palavra artificial vem também do latim artifex. Vem de ars, que significa arte, que seria alguma coisa como a habilidade de fazer alguma coisa, o saber fazer, a técnica para se fazer algo. E facere, que significa fazer. Então, o artificial é algo que é feito com arte, feito com técnica. Essa ideia de inteligência artificial, então, seria a ideia de que nós temos um tipo de mecanismo que é capaz de fazer coisas, de tomar decisões, de fazer escolhas. Bom, a inteligência artificial como conceito técnico é uma área da ciência que cria máquinas capazes de processar informações e tomar decisões para a execução de ações de forma semelhante à mente humana. Então a ideia é simular a capacidade que a mente humana tem de pegar informações, atribuir sentido a elas, ou seja, processar essas informações, juntar essas informações e com isso construir uma ideia, um conceito, um modo de fazer, uma definição, enfim. As máquinas de inteligência artificial utilizam algoritmos e modelos matemáticos para analisar e aprender a partir de grande quantidade de dados. Então, basicamente, a inteligência artificial é um grande processador com uma capacidade absurda de processar dados que estão em um gigantesco banco de dados, conhecido como Big Data. De lá, essas máquinas pegam as informações de acordo com o comando que foi dado a elas, pegam esse comando, interpretam esse comando, vão em busca dessas informações e trazem uma resposta. E isso é feito de uma maneira muito rápida, simulando aí a capacidade que o nosso cérebro tem de também fazer a mesma coisa, pegar informações que estão armazenadas nele e resolver problemas com essas informações. E como funciona a inteligência artificial? Ela funciona de acordo com alguns princípios, alguns mecanismos que antecedem a existência dessa ideia de inteligência artificial. Um deles é o conceito de aprendizado de máquina, ou machine learning. São algoritmos que são expostos a um grande volume de dados, o Big Data, e a partir dessas informações conseguem identificar padrões e tomar decisões em situações diferentes, de acordo com os padrões aprendidos. Por que colocamos as aspas aí? Porque na prática o aprendizado dessa máquina está limitado aos dados que ela tem armazenado, que ela tem à disposição. Ela não é capaz de criar ideias, de criar conceitos a partir da sua habilidade, da sua natureza. Isso é uma capacidade que o cérebro humano tem. A inteligência artificial, não. A partir desse aprendizado, o computador, então, passa a fazer certas previsões, baseadas nesses modelos matemáticos. Basicamente é o seguinte, a partir do momento que o computador faz um determinado caminho, unindo determinadas informações para responder
a uma demanda, a uma necessidade, aquilo fica memorizado. Em uma outra situação igual ou parecida com essa, ele já tem esse caminho feito. Portanto, o processamento se torna até mais rápido. E quando nós temos uma situação nova, mas que envolve algo da situação anterior, ele consegue pegar essa mesma informação, juntar com a informação nova e oferecer uma solução. E onde nós conseguimos ter aí ideia da aplicação da inteligência artificial? Não é nada muito distante, máquinas muito sofisticadas, algo distante da nossa realidade. Na verdade, nós temos contato com essa inteligência artificial o tempo todo hoje em dia. Por exemplo, quando nós utilizamos um aplicativo de transporte para solicitarmos ali um carro para nos levar de um lugar a outro e nós colocamos o nosso ponto de partida e o nosso destino, por meio da inteligência artificial, esse aplicativo consegue fazer um mapeamento do caminho que vai ser feito, do percurso que vai ser feito, consegue ter informações que ele busca no sistema sobre como está o trânsito, o que está acontecendo, para nos dar uma previsão do tempo de viagem e com isso conseguir nos passar o valor que nós vamos pagar por essa viagem. Como você vê, o tempo que a máquina faz isso é muito mais rápido do que o tempo que eu levei para dar essa explicação. Um outro exemplo é quando nós utilizamos a filtragem de spam em e-mails, por exemplo. Estamos lá olhando os nossos e-mails e ele nos diz, olha, este e-mail aqui é um spam e já joga direto para a caixa de spam. Por quê? Porque ele foi aprendendo o tipo de informação, o tipo de comportamento que um e-mail tem, como ele é enviado para quantas pessoas, qual é o tipo de informação e com isso ele joga para a caixa de spam. É por isso que muitas vezes alguns e-mails que não são spam vão parar na caixa de spam. Por quê? Porque a máquina ela não tem a capacidade de fazer o discernimento a não ser a partir de dados objetivos que estão inseridos naquela memória. Então ela vai pegar os dados e simplesmente vai dizer isso aqui é um spam. Porém, muitas vezes não é. E por fim, talvez a experiência que a maioria de nós tenha mais próxima é o corretor ortográfico dos aplicativos de mensagem. É por isso que ele consegue antecipar palavras, é por isso que é possível fazer aquela brincadeirinha. Escreva algo no seu teclado e deixe que ele complete. Por quê? Porque aprendendo como nós nos comportamos nas redes sociais, o que nós costumamos falar, as palavras que nós costumamos usar, os temas, os assuntos, tudo que nós fazemos na internet, a inteligência artificial consegue dar uma resposta personalizada. E é por isso que, para cada resposta, para cada pessoa, a resposta a essa brincadeira do deixe o teclado completar será diferente, porque vai depender muito de como cada um de nós agimos na internet. O outro processamento que a inteligência artificial tem é chamado de redes neurais artificiais. São estruturas que simulam os neurônios do nosso cérebro. Tá? São compostas por neurônios artificiais que estão interconectados e estão em camadas. Basicamente ele vai pegar um conjunto de informações, depois vai afunilar essas informações e vai para um outro conjunto menor, vai afunilar essas informações para um outro conjunto menor, até chegar no conjunto que responde àquilo que foi solicitado da inteligência artificial. Ele tem uma capacidade de processar informações mais complexas e são muito utilizados em tarefas como reconhecimento de padrões. Padrões, por exemplo, em imagens, em tradução de idiomas, no diagnóstico médico e podem ser utilizados para essas situações. E um terceiro método de processamento aí é o processamento de linguagem natural. Esse permite que as máquinas entendam e interajam com a linguagem verbal humana. Sabe quando você fala com o Google, por exemplo, e pede a ele uma informação e ele escreve aquela informação e vai buscar aquela informação? Pois é, você já parou para pensar como que a máquina entende o que você está falando e consegue escrever o que você está falando? Pois é por esse
processamento de linguagem natural. Esse processamento está em mecanismos de buscas, está também no modo narrativo que tem em alguns programas, como o caso do Word, como o caso do próprio WhatsApp, que a gente consegue ali transformar em texto escrito o que nós falamos. Está também naquelas máquinas de traduzirem a fala em escrita para pessoas surdas. Então, com esse método de processamento de linguagem natural, a inteligência artificial ela pode analisar textos, entender comandos de voz e até mesmo manter conversas inteligentes com o usuário. Isso acontece porque ela vai memorizando as coisas que várias pessoas vão falando, vai formando esse banco de dados e com isso ela consegue dar respostas a perguntas, ela consegue manter ali um diálogo com a pessoa humana que está ali falando. Quais são aplicações desse processamento de linguagem natural? Bom, eu já citei algumas, mas a gente tem aqui também os filtros de e-mail, nós temos aqui as assistentes virtuais inteligentes, né? Como a Alexa, Siri, que você fala e ela te traz uma música, ela te faz uma pesquisa e ela te dá uma resposta. Mecanismos de busca, a função ditado do Word e do WhatsApp, como nós vimos aí. E quais são os campos de estudo que se interessam pela inteligência artificial? Pois se você está achando estranho, nós estamos aqui numa aula de linguagens, de língua portuguesa, falando desse assunto, presta atenção. Os campos de estudo da inteligência artificial envolvem a ciência da computação, claro, que vão estudar os mecanismos que fazem com que essa inteligência artificial seja possível, a análise e estatística de dados, a engenharia de hardware e software, é por isso que você tem lá a Siri, é por isso que a gente tem isso no celular, enfim, tá? A área da linguística, que é a nossa especialidade, que é a área que vai estudar justamente como funciona a linguagem humana em diversas situações, inclusive nesses mecanismos de inteligência artificial. Por trás do funcionamento, por exemplo, do processamento da linguagem natural, existe um profissional da linguística. É alguém que vai estudar especificamente para atuar neste ramo. A neurociência, o campo da filosofia, o campo da psicologia. É um campo interessantíssimo aí para você estudar e pensar aí no seu futuro. Além das aplicações que a gente já falou aqui, vamos ver quais são outras aplicações da inteligência artificial no nosso dia a dia? Nós temos a inteligência artificial aplicada em assistentes virtuais, em tradutores automáticos, como é o caso do Google Tradutor, no reconhecimento facial. Todas as vezes que você vai fazer algum cadastro, alguma coisa, e pedem para que você coloque ali o seu rosto em uma moldura para que haja o reconhecimento, ali nós temos uma inteligência artificial atuando também. Isso também vale para câmeras de segurança que fazem reconhecimento facial, isso vale para todas as situações em que há esse modo de operação, que é de reconhecer traços da face. Veículos autônomos, aqueles que não precisam de motorista, ali também tem uma inteligência artificial, diagnóstico médico por imagem, criação de personagens e cenários em jogos eletrônicos, e a área da robótica que está aplicada aí a várias empresas com robôs fazendo montagem, trabalhando na linha de produção, enfim. Bom, como tudo que nós seres humanos inventamos, como tudo aquilo que é ferramenta e que é muito poderoso, que tem um potencial muito grande, nós vamos encontrar muitos benefícios e também muitos desafios. Porque uma ferramenta é uma ferramenta, mas ela pode ser utilizada como uma arma em determinadas situações. E é aí que está a questão. Tudo vai depender, na verdade, não do que a ferramenta é em si, mas do uso que nós vamos fazer dela. Então vamos falar um pouquinho sobre os benefícios aí dessa grande criação que é a inteligência artificial. A automação, a possibilidade de máquinas que trabalham de forma automática. Antes, havendo a necessidade ali de um ser humano trabalhando,
há a possibilidade hoje de colocarmos máquinas para fazer vários processos. Esse processo de automação é uma das grandes vantagens da inteligência artificial. A outra vantagem é o aumento da eficiência e da produtividade. É inegável que uma máquina vai, pela capacidade de processamento de informações que uma inteligência artificial tem e de resposta que ela dá, é lógico que a velocidade que ela faz as coisas é muito maior. E pela precisão de um computador, é claro também que a eficiência é muito grande. A rapidez e a precisão, como eu acabei de explicar, a capacidade de análise e previsão de dados, que nós seres humanos também temos, mas fazemos na nossa velocidade dentro das nossas limitações. Uma inteligência artificial com acesso a um grande banco de dados e muita informação consegue fazer isso de maneira muito mais rápida e muito mais eficiente. E a personalização de produtos e de atendimento. Então, se no passado a ideia era que tudo tinha que ser feito pensando em uma massa em que se homogeneizava o público, pensava-se em todo mundo de uma maneira igual, hoje em dia, com a inteligência artificial, as empresas conseguem dar atendimentos individualizados. Isso em termos de marketing, em termos de comércio, é muito interessante, porque as pessoas se sentem ali tendo um atendimento voltado para elas. E isso faz com que possa se fidelizar ali mais clientes e atrair mais negócios. Como eu disse, tudo que tem muitos benefícios e muitas possibilidades também traz muitos desafios. E no caso da inteligência artificial, um dos desafios é o alto custo de desenvolvimento e implementação. Ainda custa muito alto implementar a inteligência artificial para processos complexos. Então é por isso que ainda é bastante limitado o uso dessa tecnologia na nossa sociedade aí. Tá? O desemprego estrutural. Pois ao mesmo tempo em que máquinas passam a fazer certos trabalhos de maneira mais rápida, mais precisa, mais eficiente, pessoas perdem os seus empregos por isso. Então, isso é uma consequência desse processo, desse momento de mudança, até que haja uma adequação das pessoas para poderem trabalhar com a inteligência artificial. Mas por um bom tempo ainda haverá, sim, um problema de desemprego estrutural causado por essa tecnologia. O viés das informações e reprodução de preconceitos. Um grande mito que a gente tem que desfazer é o de que, por ser uma inteligência artificial, por ser uma máquina, ali há uma isenção nas informações. Essa isenção ela não existe por um dado muito simples. A inteligência artificial é uma criação humana e o banco de dados de onde ela tira as informações também foi organizado por pessoas, por seres humanos. Então, por mais que esse banco de dados seja gigantesco e tenha muitas informações, é inevitável que em algumas situações essas informações sejam enviesadas, ou seja, que se reproduzam ali no banco de dados, de onde a inteligência artificial tira as informações para oferecer respostas, é inevitável que haja a reprodução de preconceitos predominantes na sociedade. E é por isso que a inteligência artificial precisa ser olhada sem a ingenuidade de se acreditar que ela dá respostas sempre objetivas e, portanto, não enviesadas. A dependência tecnológica. Todas as vezes que nós colocamos uma tecnologia a serviço do ser humano e ela acaba se tornando muito necessária, cria-se esse processo de dependência tecnológica, como se não fosse possível fazer nada sem esse tipo de tecnologia. E isso acaba sendo um problema porque acaba travando alguns processos algumas vezes. Muitas vezes até processos simples que poderiam ser feitos de uma outra maneira, estão tão dependentes de um sistema que quando esse sistema não funciona, o processo não acontece. A falha de controle, isso pode acontecer com qualquer tecnologia, qualquer máquina, nenhuma tecnologia é absolutamente perfeita, então isso pode acontecer. E a segurança de dados, que talvez seja uma das maiores preocupações. Com tantos dados que a inteligência artificial tem acesso, o que pode ser feito com esses dados?
Pode ser feito coisas muito boas, mas também podem acontecer crimes, invasões. Então, por isso, há uma preocupação muito grande com esse volume de dados gigantesco que está aí disponível para o uso da inteligência artificial. O que pode acontecer com esses dados? E assim, chegamos ao final dessa nossa videoaula. Eu espero que você tenha gostado. Acesse os links da plataforma para você ampliar o seu conhecimento e vamos a uma reflexão sobre o conteúdo desta aula. É uma falácia, um absurdo achar que algum computador vai reproduzir a mente humana. Não tem nenhuma validade matemática nisso. Miguel Nicoleles, cientista brasileiro. Bons estudos e até a próxima aula.